Olá, aqui é Diogo Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar pra você, já reparou que depois de ver uma notícia pesada, uma notícia assim, tragédia, você fica estranho, tenso, meio que como se alguém tivesse drenado a sua energia, sabe assim, sugado a sua energia? Isso não é coincidência. As notícias, elas sempre carregam frequências, né? E essa frequência afeta seu campo energético, seu campo vibracional, tudo aquilo que, na verdade, você é. Então, hoje eu vou te mostrar como proteger sua vibração sem ser alienado, né? Alienado é uma pessoa que não sabe do que está acontecendo no mundo, né? E tem várias pessoas que, na verdade, decidem ser alienadas ou ignorantes, né? O conceito de ignorância é você saber das coisas, mas não fazer, né? Que é o contrário de nesciente. Uma pessoa nesciente não sabe das coisas, né? E hoje a gente sabe que, na verdade, com o celular, né? Existem mais celulares no mundo do que pessoas. É muito difícil uma pessoa dizer que, na verdade, não sabia disso. Afinal, no YouTube você pode ouvir de qualquer tipo de gênero, ou mesmo fazer, né, gêneros musicais, nesse caso, desde um Beethoven, né, música clássica, Chopin, ou mesmo um funk, né, que vai focar só no chakra básico, focado em sexo. Como você vai ter lá aulas sobre diversos assuntos, desde a antiguidade, como também hoje tragédias. Então, as notícias, elas são transmissões de vibração, não só de informação. Então, toda palavra, imagem, som carrega uma carga energética. Guarda isso, tá? Então, quando você consome conteúdo, por exemplo, baseado em medo, e todos os conceitos muito baseados em medo. Você olha assim, as notícias, você começa a prestar atenção em tudo. As palavras que são utilizadas na manchete, você vai lendo, né, ou mesmo vendo o jornal, e aí no jornal vai ter como se fosse uma tarja aqui embaixo, né, que vai passar às vezes uma informação, ou mesmo as palavras escolhidas. São sempre focadas no medo. Presta atenção nisso, né? Tenta ver como se você tivesse nascido hoje. E começa a se ver como uma terceira pessoa. Começa a analisar como se você fosse um auditor, uma auditora. Começa a colocar um papel e caneta. Veja as palavras que são utilizadas lá. Você vai ver que vão focar em medo, né? Ou vai ser focada na dor. Ou vai ser focada em escassez. Então, sua frequência pessoal, ela é contaminada diretamente. Você conhece pessoas, ou talvez você seja uma dessas, que assiste notícias, né, entre aspas, eu digo entre aspas porque sempre é algo tendencioso, todo dia. Eu conheço pessoas, por exemplo, até mesmo família, que assiste jornal o dia inteiro. A gente sabe que não vai ser algo positivo, né? E nesse caso, essas notícias vão impactar seu humor, seu foco principalmente, o seu foco mental. A gente pode até falar do Mihail Csikszentmihalyi, que criou o conceito de flow, né, do conceito de estado de fluxo na psicologia. Você vai sair completamente do seu estado de fluxo e até na sua capacidade de manifestar isso vai ser impactado. Então, seu campo vibracional é como uma antena. Pensa numa antena, uma parabólica, né, que a gente pensava até mesmo, não no passado, né, mas lembra da antena de TV a cabo? Né? Então, tem aquela antena. Mas às vezes, mais fácil ainda, lembra daquela antena que colocava bombril, né, que a gente colocava para pegar os canais, né, antigamente? Basicamente a mesma coisa. Pensa nisso e pensa no campo vibracional, é a mesma coisa. Você emite e recebe o tempo todo, né? Então, você, por exemplo, está num dia ruim. Você já percebeu que no trânsito fica pesado? Você vai pegar metrô, ônibus, ou a moto, ou a bicicleta, sei lá como que você vai, às vezes até de patinete, não funciona, dá umas travadas, às vezes você chega em casa, tá com estresse, pega o copo, ele quebra, né? Ou mesmo você derruba algo e aí você xinga Deus e o mundo porque não era para ter acontecido naquele momento. Mas o que acontece, né? É vibracional. Então, ao entrar em contato com eventos globais, você se conecta com o campo coletivo e você absorve aquilo, né? É como se fosse uma esponja. Você começa a absorver esses conceitos facilmente, né? E aí depende muito dessa blindagem magnética, essa blindagem mental que você faz. Por isso que é tão importante escolher com consciência o que entra na sua mente. Mas muitas pessoas não fazem isso. E o que acontece muitas vezes? Você, que pode ser o seu caso, e talvez está acontecendo tudo bem na sua vida, mas eu sempre falo assim, não é porque está acontecendo tudo bem que na verdade você não precisa de manutenção. Né? Imagina assim, uma árvore, né? Eu amo
plantar, né? Eu gosto de cuidar. Eu tenho vários jardins onde eu tiver, eu sempre cuido. Aqui onde eu tô também, né? Eu tenho jardins. E nesse caso, o conceito de cuidar da terra, de saber quanto tempo demora, então paciência, disciplina, rotina, espiritualidade, você aprende com uma planta, por exemplo, né? E nesse caso, o que acontece quando você aprende com uma planta? Você começa a também entender quanto você tem que cuidar da sua vida, a manutenção. Se você não cuida, vai quebrar, vai machucar. Se faltar água numa planta, ela morre. Se falta mentalidade positiva, acontecimentos positivos, você vai pensar negativo. É a mesma coisa. Então, as notícias, elas impactam sua realidade pessoal. Então, o medo coletivo, por exemplo, ele é um bloqueio energético. Ele cria um bloqueio energético. E quando isso acontece, pensando em neurociência, você vai focar mais em aspectos de sobrevivência. Então, você vai usar o quê? Sua mente subconsciente aqui no cerebelo. Então, você vai o quê? Ter medo de morrer. Medo do que vai acontecer. Então é até o FOMO, né? Fear of missing out, né? Que seria um conceito o quê? Eu tenho medo do que vai acontecer, ou mesmo medo de não saber o que vai acontecer, né? Além disso, vai ser o sistema límbico, então só as emoções. Você deixa de usar o pré-frontal, e no caso o córtex, o neocórtex, né? Você deixa de pensar, você vira uma pessoa, né, irracional. Qualquer coisa que tiver na sua frente serve, entendeu? Inclusive, alguns pensamentos que, na verdade, depois você se arrepende do que tomou, né? E aí, no caso, logicamente, você poderia ter tomado uma decisão diferente, né? Convenhamos, ninguém é dono da sua vida, você é o dono da sua própria mente. Se você aceitou um pensamento, uma emoção, um tipo de noticiário, de informação externa, não adianta falar, eu não sabia, né? Convenhamos, né? Não se coloque como vítima também da sociedade, nem como acomodado. Hoje, principalmente, não tem como você usar desculpas justificativas para justificar aquilo que está acontecendo com você. Porque você vai se tornar uma pessoa extremamente emotiva. Guarda isso. Então, o excesso de negatividade que vai acontecer, vai cair sua criatividade, vai cair sua perspectiva financeira, então dinheiro vai ser difícil e, logicamente, a sua saúde emocional, como eu falei. Então, muitas pessoas falta inteligência emocional. Inteligência emocional para lidar com as pessoas no trabalho, lidar com a família, lidar com dinheiro, lidar com tudo aquilo que está acontecendo. Então você começa a agir com base na escassez, assistindo noticiário. Você começa a fugir da intuição. A intuição, que é o coração, o primeiro órgão que é formado na nossa formação como seres terráqueos nessa existência, nessa realidade, é o coração. Então o coração não é o cérebro, né? Ele tem mais... vamos falar, frequências vibracionais, ele emite mais ondas eletromagnéticas do que o nosso próprio cérebro. Então tem uma ciência por trás. Então o resultado disso, ele vai, por exemplo, com todo esse caos de noticiários, vai reforçar aquilo que você quer evitar, ao invés de você chegar aonde você gostaria de ir. Então, por isso que, para isso não acontecer com os noticiários que você assiste, você tem que manter sua frequência elevada, mesmo estando informado. Tem coisas que estão acontecendo no mundo que, na verdade, você não concorda, ou mesmo você tá vendo, nossa, mas sempre é assim? Quantas guerras... Vamos pensar assim, né? Nem guerras, mas... Tem partes do mundo que nunca ficou em paz. Tem partes do mundo que ainda continua pobre. Tem partes do mundo onde a gente morre por não ter saneamento básico. Tem partes do mundo onde não tem o que comer. Tem partes no mundo onde não tem o que beber. Mas aí quando a gente pensa na frequência da abundância, o planeta é 70% água. Tá faltando água? Diego, mas é água salgada. Nós temos tecnologia. Mas a tecnologia é cara. Quem disse que é cara? Quem disse que a gente precisa poluir? Quem disse que, na verdade, a gente precisa viver com essa estrutura de prédio, com essa tecnologia de edificações de hoje? Você começa a ver as antigas civilizações, magnetismo. Você começa a ver, por exemplo, magnetismo para levantar, peças. Você olha magnetismo para mover edificações. Existiam conceitos matemáticos. Então você já não parou para pensar, por exemplo, uma coluna dórica. Num templo grego, lá no Partenon, em Atenas, é uma coluna dórica. Templos romanos, pirâmides. Hoje a gente constrói prédios que caem, ou mesmo não duram nem 10 anos. Será que a gente está tão avançado ou
tá limitado, né? Então, muito cuidado, algumas dicas. Limite o tempo de exposição às notícias, né? Equilibre com conteúdos positivos. Então, música de alta vibração, onda solfégio. Tem vários mantras na internet. Eu gosto muito de ouvir até músicas acústicas. Tem um artista que eu gosto muito, ele toca viola, né? É violão. Chama Estas Tone. Você pode procurar Estas Tone, com 2 N's, né? Tone. Muito legal, né? E o contato com a natureza também vai fazer toda a diferença. Outra coisa, antes de dormir, dá uma desconectada, né, nas narrativas externas e volte ao seu centro. Meditação noturna é o que pode ser a mudança do seu jogo em relação a isso, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.